Neste vídeo, eu vou falar o que existe de real por trás do Big Brother Brasil. Isto não inclui falar se as pessoas que estão lá são pessoas comuns, reais, ou se são apenas atores ali atuando. Mas para saber o que existe de real por trás disso, você vai ter que assistir o vídeo até o final. Fala designer, belezeira? Eu sou Wesley Press e este é o canal Tudo Sobre Design. Seguinte, eu vou falar sobre um assunto neste vídeo que nos envolve como uma sociedade num contexto moderno e que o Big Brother Brasil está sendo usado como uma cortina para uma mensagem que está bem atrás daquele espetáculo de programa. Beleza? Até o fim. Seguinte, este é um programa que não me satisfaz muito. Se você gosta ou você não gosta, aí é um ponto de vista seu. Você e eu somos livres para concordar e discordar sobre se é um programa saudável. Mas, se você assiste para fins de entretenimento, tudo bem. Você às vezes está ali estressado do seu dia a dia e só quer desabafar vendo baboseiras na TV. Mas, aquilo que eu tenho visto ultimamente na internet e acaba aparecendo para mim sem a pretensão de buscas da minha parte, mas surge nas nossas caras, por um momento ou outro você vai se debater com esse assunto, é a questão do Big Brother Brasil e as polêmicas que ele traz para o programa. Então, eu vejo que aqueles espetáculos proporcionados pelo Fiuk e todas essas outras pessoas, na verdade eu só conheço ele por ser filho do Fábio Júnior e eu não tenho nenhuma referência musical desse cara, mas o que está por trás dessas coisas que o Fiuk tem feito, as pessoas ali têm feito, é uma coisa que eu já percebo e que é recorrente na nossa sociedade. O Fiuk e o programa, eles encabeçam um movimento que já existe, que é uma coisa que às vezes fica sutil pra gente, porque isso vai sendo colocado aos poucos no nosso dia a dia, mas que em algum momento isso se torna normal para nós, que é a questão de nós não fazermos nada pela sociedade. Mas como assim? Perceba que aqueles movimentos em que o Fiuk se mostra ali enfraquecido ou que ele é culpado por alguma coisa que ele tenha feito, isso nos faz pensar que nós somos incapazes de fazer qualquer coisa pela sociedade, já que ele ali se declarou perverso por ser um homem branco e todas essas questões políticas, que isso não é uma questão de educação, mas é uma questão política primeiramente, porque isto que tem acontecido sobre movimentos negros, movimentos gays e tantos outros movimentos são movimentos políticos. Existe racismo, existe transtornos contra pessoas gays, existe, só que é a minoria, é uma ou duas pessoas na sociedade, é uma pequena parcela. Só que esse tipo de situação proporcionada pelo Big Brother nos faz achar que é comum, e não é. E isso acaba fazendo o quê? Com que as pessoas sejam vítimas ou se vitimizem por não poder fazer nada, já que elas são culpadas ou vivem à margem daquilo que foi imposta pela sociedade para elas. Então, quando acontece esse tipo de coisa, você fica isento da sua responsabilidade como ser humano. Você não precisa ajudar sua família, você não precisa mais trabalhar, você não precisa contribuir com a sociedade, com aquelas pessoas que estão precisando realmente de ajuda no momento e não ficar só falando sobre militâncias. Esse tipo de discurso nos faz pensar isto. E isso tem sido muito comum, principalmente entre os jovens que acabam ficando até com depressão por causa desse tipo de situação, onde ela se vê impossibilitada ou incapaz de fazer alguma coisa. Que isso também já traz para um segundo ponto que eu trago para essa reflexão, que é a questão da fragilidade de ser homem e enfrentar a vida. Então, como assim? Se você tem alguma adversidade ali da vida, você já está vencido por esses discursos que vem trazido por esses caras aqui, ó. Tá aqui atrás da minha tela, aqui, ó. Essa coisa aqui.
você deixa de ser forte o suficiente. Principalmente lá no caso do Fiuk, em que ele pede desculpa por ser um homem, por ser branco, por ser tantas outras baboseiras que ele tem falado, mas isso não representa aquilo que o homem como ser humano, não como macho ou fêmea, ou masculino ou feminino. E isso não tem nada a ver com o sexo, com a parte do sexo da pessoa, mas como ser humano. Então, ele demonstra ali uma fragilidade do ser humano. E isso é uma questão muito estranha, sendo que nós vivemos na época mais fácil, na época onde as coisas estão muito mais acessíveis para as pessoas. Os seus avós, os meus avós, eles enfrentaram muito mais dificuldade e venceram. Por isso eu estou aqui, porque meus avós, em algum momento, resolveram enfrentar a vida. Eles não tinham por que se lamentar. Se eles não enfrentassem a vida ia engolir eles. E hoje, mesmo as pessoas não enfrentando a vida, ainda se dá um jeito. Ainda existe ajuda do governo, enfim, tantos outros tipos de auxílio, ou pessoas que ajudam mesmo, que têm um bom coração, mas que em algum momento nós perdemos essa noção, primeiramente, em não fazer nada pela sociedade e também nossa fragilidade. E isso de ser frágil e não poder enfrentar a vida, isso é discurso. Esses caras aqui têm trazido muito isso para o debate da sociedade. E os jovens são os maiores reféns disso, porque eles estão em formação. As pessoas que ainda não têm idade adulta, que são pré-adultos, vamos colocar assim, adolescente, eu acho que é uma coisa meio de rebaixar também a pessoa, porque existem homens já com 15, 16 anos e moleques com 30, 40 anos que estão aí fazendo esse tipo de coisa que o discurso traz para o debate, tá? E outra coisa que também decorre disso é a questão da desistência. Hoje, como as coisas são tão fáceis de se fazer, tudo está acessível, quando algo dá errado, logo a primeira forma de se pensar é em desistir, quando as coisas não dão certo. Porque você é fraco, você não é capaz, você é um incapaz, um insuficiente. Mas na verdade, as coisas são assim, a vida é assim. Nós acertamos, nós erramos, nós fazemos coisas boas, nós fazemos coisas ruins, mas quando nós erramos, nós crescemos. Por quê? Com o erro, nós aprendemos uma nova forma de não se fazer aquela coisa. Ou seja, se você está tentando fazer um negócio, abrir um negócio, você está tentando empreender e não está dando certo de uma maneira, você tentou uma segunda maneira, uma terceira maneira, você já sabe 3 maneiras que não dá certo. Ou seja, você tem mais tentativas para errar e acertar. Chegará uma hora em que você vai errar tanto que só existe um caminho, acertar. Mas esse tipo de enfraquecimento humano acaba trazendo para a pessoa o sentimento da desistência por ser um incapaz. Porque aquele cara, ele fica implantando esse tipo de pensamento na cabeça das pessoas. Eu vejo muito isso acontecer dentro da nossa profissão aqui, que é uma profissão que parece ser fácil, mas não é, e que as pessoas resumem às vezes a só fazerem pequenos panfletos para a internet, posts, enfim. O design, ele é uma categoria que às vezes acaba englobando muitas outras coisas e as pessoas não percebem que estão nesse meio. Se você olhar para a decoração de uma casa, você, em algum momento, você estava pensando em design, em algo belo e algo funcional. Isso é design. Não é só você fazer uma pequena artezinha ou algo para se postar e você já está trabalhando no design. Então eu percebo muito isso dentro desta profissão, onde é uma profissão que você tem que ter dedicação, você tem que contar com o tempo, com a experiência, para assim se tornar um bom profissional. E eu vejo isso acontecer de bons profissionais, boas pessoas que viriam a ser grandes profissionais, desistirem, porque acham que não nasceram para aquilo, porque não fazem a coisa certa. Eu mesmo, se eu fosse pelos meus dons artísticos, talvez eu não iria entrar nessa profissão, porque eu não sei desenhar. Meus desenhos são, digamos, mais primários. Eu aprendi a desenhar e a estudar um desenho na profissão.
porque eu sei fazer a leitura de um desenho. Então eu chego e peço para uma pessoa, para um cara que é bom de desenho, eu peço para ele fazer um desenho, uma ilustração para mim. Então eu dirijo a ilustração dele, eu peço os pontos que são fortes para os meus clientes. Isso eu aprendi. Eu não sei desenhar, mas eu sei o que funciona, o que não funciona, as cores que dão certo, os formatos que dão certo, o tipo de personagem, se for um mascote, o tipo de personagem que vai dar certo. Enfim, eu aprendi mesmo sem saber desenhar, e até hoje eu não fiz cursos de desenho, eu aprendi ali a rascunhar no dia a dia, então eu sei uma base de desenho. Era uma coisa que poderia me ter afastado da profissão? Era, mas eu não desisti. Por quê? Porque eu não me senti frágil, eu não me senti ali, a sociedade me oprimiu e eu não posso desenhar, então esta profissão não é para mim, eu não vou contribuir mais com nada na sociedade. Eu, com o tempo que eu já passei dentro dessa profissão, eu já ajudei muitos e muitos clientes a crescer as suas empresas, a começarem às vezes do zero e crescerem, trazerem mais funcionários, gerar emprego. Então eu fiz com as minhas mãos, claro que eu não faço tudo sozinho, existe uma equipe por trás, existe mais pessoas que trabalham ao seu lado, pessoas que trabalham como freelancer e você vai fazer parcerias. Você acaba trazendo um ciclo de pessoas para te ajudar a contribuir com a sociedade. Mas existe um movimento inicial, o seu. No caso, o meu movimento inicial ajudou muitas pessoas a construir seus sonhos, suas empresas, e depois a construírem outros sonhos e outras vidas, porque elas geraram emprego, essas pessoas conseguiram trazer renda para casa, que as pessoas que estão trabalhando nessas empresas conseguiram trazer renda para casa, conseguiram criar seus filhos, dar um bom estudo, uma condição melhor do que aquela condição que elas tinham, elas estão dando uma condição melhor. Então veja como um ser, ele pode transformar a sociedade, e o design eu vejo como um grande transformador. O design e o designer, no caso, a pessoa que faz o design, nós somos transformadores da sociedade, porque nós temos esse poder de contribuir firmemente e positivamente, não só na questão de pensamento, mas na questão de execução da sociedade. Então nós ajudamos a movimentar a sociedade e as pessoas a crescerem. Só que se você não sair do seu lugar e ficar nesse tipo de pensamento, você não vai ajudar em nada, nem a você, nem a sua família e nem a sociedade que espera de você alguma coisa. E aí eu vejo que esse carnaval montado no Big Brother dessas pessoas, eu não conheço direito as pessoas, na verdade eu só conheço o Fiuk, passei a ouvir alguns nomes depois, que nessa Carol Conká, sei lá como é que pronuncia isso, existem tantas outras pessoas que eu não sei se são famosas, Arthur, Caio, João, Luiz, Arcrebiano, sei lá se isso é apelido, mas são pessoas ali que nós não sabemos, nós não temos referências da história delas, e se elas eram boas pessoas a ponto de merecerem a nossa audiência. No caso, eu estou dando audiência também para as pessoas quando eu tenho que falar sobre isso aqui, porque eu entendo que esse tipo de situação que aconteceu interfere na sociedade, como eu estou trazendo essa reflexão para você. Então, como eu tinha pensado antes, como eu tinha dito antes, nós estamos na época mais fácil do mundo, da história do mundo. E não é falar, é difícil você trazer um ponto, falar sobre o melhor do mundo, o melhor da história, mas este é o momento mais fácil da história. É só você estudar um pouquinho e ver a sequência dos seus avós, dos seus tataravós. Essa sequência vai trazer você até aqui. E esse ponto onde você está vivendo hoje é o momento mais fácil de se viver na nossa história. Nós temos tudo na mão. Nunca antes, no período da história, as pessoas tinham tanta facilidade na palma da mão, igual este aparelho que eu converso com vocês neste momento. Eu consigo transmitir um pensamento, algo que pode ser positivo e mudar vidas, através de um quadradinho que está na minha mão. Então imagine a facilidade que nós temos
não nesse momento da corongamania, né, que nós estamos passando por dificuldades de finanças, de pensamentos, tá? Porque as pessoas estão adoecendo e só pensando em doenças e não estão pensando que existe um dia de amanhã. Esse momento vai passar, esse momento vai ficar para a história. Nós vivemos um dos momentos mais difíceis da história, mesmo assim nós estamos bem. Nós não estamos vivendo guerras civis, nós estamos bem alimentados, não temos escassez de alimento, não temos escassez de água, mesmo passando por um dos períodos mais difíceis da história, por não podermos ser sociedade como o mundo entende, o mundo do jeito que nós chegamos aqui hoje, né? Nós não podemos, às vezes, agir como sociedade no modo das relações humanas. Mesmo assim, nós ainda conseguimos caminhar, conseguimos produzir, e isso mostra como nós estamos na época mais fácil da história. E mesmo assim, nós temos a mania de colocar tudo a culpa no outro, e nada nós fazemos. Mas se você ficar só no pensamento aqui desses caras, desses Fiuks da vida, dessas Conca da vida, sei lá como é que pronuncia o nome dela, você vai cair no discurso vitimista e não vai trazer nada positivo para a história. Você não vai criar a sua história, não vai criar raízes, não vai ajudar a sua família e muito menos produzir algo positivo para a humanidade. E se você acha que você não tem nada a oferecer ou que a sua posição hoje não interfere na humanidade, pense no seguinte: aquele vírus que veio para o mundo, até agora nós não temos uma concretização do porquê deste vírus. O mais próximo que nós podemos assimilar deste vírus, o porquê que ele existe, é que uma pessoa consumiu um animal que não deveria ser consumido. Este, até o momento, é a teoria mais aceitada. Então, se essa pessoa, se ela tivesse tido um pouquinho de raciocínio e um pouquinho de compaixão com os animais, no caso, ela deve ter se alimentado de um animal que não era para consumo, era um animal silvestre, um animal da mata, e existem tantos animais que são para consumo humano. Se você não é um vegano, tudo bem, respeito sua opinião, mas o seu posicionamento vai interferir, e veja como uma pessoa interferiu na humanidade, porque se essa pessoa não tivesse se alimentado deste animal, talvez ela não tivesse contraído essa doença e espalhado para outras pessoas. Então você acha que a sua posição, a posição de uma pessoa, ela não interfere na sociedade? Ela interfere no mundo. Então pense muito bem no que você faz, porque sim, uma pessoa, o movimento de uma pessoa, a atitude de uma pessoa, a ação de uma pessoa, ela pode movimentar o mundo. E isso é um exemplo. O corongamania se desencadeou até o momento que nós sabemos que é a teoria mais aceitável por o erro de uma pessoa. Esta é a ideia que eu queria trazer para vocês, que estava me incomodando este negócio aqui. Se você gosta, tudo bem, leve como um entretenimento. Cuidado com os pensamentos lá dissipados. Beleza? Ficamos por aqui. Bora juntos. Sempre. Fique com Deus. Ai, quase caiu a câmera. Deixa o like aí.